que esperamos deste ano, o que é que queremos para este ano, o que é que estamos a fazer para este ano. Vamos abrir em Gálatas 2:20. O título é Viver. Gálatas 2:20. Enquanto estamos à procura, glória a Deus. Realmente não é por acaso que há um provérbio popular que diz: não custa viver, custa é saber viver. E realmente nós estamos a saber viver em Deus, saber viver e ser abençoado por Deus. Em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-la na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. É aqui que nós vamos falar. Viver. Como é que estamos a viver? E não tem a ver só com uma vida de santidade ou com uma vida de andar corretamente perante Deus, mas tem a ver como estamos a viver. Nós estamos a viver todos os dias da nossa vida confiando nas coisas naturais, naquilo que nós achamos que deve ser, ou estamos a confiar naquilo que Deus diz de nós, naquilo que Deus diz, promete para nós. Há uma grande diferença entre as duas coisas, eu vou-lhe explicar porquê. Porque é muito simples. Porque numa nós vamos andar no sobrenatural de Deus, vamos andar por cima das águas, e noutras vamos apenas viver. Não vamos saber viver. É muito diferente andar com Deus confiando nele ou andar simplesmente vivendo. Grande parte dos cristãos não estabelecem as suas metas em Deus, não oram por algumas coisas, não lutam por essas coisas, não oram lutando por essas coisas. E se esperam só que Deus os proteja por todo o caminho. Não estou a dizer que Deus não o protege, mas é preciso ver que neste mundo tereis aflições, Jesus disse. Mas ele diz, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês podem vencer, vocês vão vencer, se confiarem em mim. Então como é que estamos a viver? Estamos a viver dependendo do nosso ordenado, daquilo que nós achamos, daquilo que nós aprendemos, ou estamos a viver a vida realmente de Cristo em nós? Uma grande diferença. Numa, nós voamos, noutra, rastejamos. Porque numa andamos sobre a terra, noutra, já não somos mais nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Mas para isso poder acontecer, tem que haver algo em nós que mude. Tem que haver perseverança, tem que haver confiança, tem que haver trabalho para que nós possamos agarrar e dizer: Deus, eu confio em ti. Muitas das vezes na vida que temos, e às vezes eu sei que se torna complicado, muito complicado, com tantos afazeres que temos, com tanta coisa, às vezes a bombardear-nos de tantos lados, às vezes temos, é isto, é aquilo, é aquele outro para resolver, é aquilo, é aquele outro, e depois vem mais este problema, mais aquele problema, e como é que nós vamos vencer tudo isto? Como é que vamos conseguir viver uma vida em Cristo estando neste mundo? E a resposta é muito simples: pela fé. Pela fé de começar o seu dia. A parte mais importante do seu dia é a parte em que você ora. Você orou quando começou o seu dia.
Você entregou o seu dia a Deus e disse: Pai, ajuda-me neste dia, preciso de ti. Uma oração tão simples e, no entanto, tão poderosa, em que Ele vai nos ajudar em todo o nosso caminho durante o dia todo. E há coisas que se calhar para acontecer que já não aconteceram, porque nós buscamos a Deus, porque nós confiamos nele, porque nós pedimos ajuda a Ele. Há uma grande diferença entre viver e saber viver. Porque nós temos que aprender que nesta terra vamos vencer porque Jesus venceu. Não vamos vencer porque nós temos capacidades, porque nós somos escolhidos, porque nós somos isto, aquilo. Não, não é nada porque nós, mas tudo porque Ele é em nós. E se nós aprendermos isso e confiarmos nisso, então vamos perceber que tudo o que fazemos não tem a ver com a nossa força. Não tem a ver com a nossa força física, não tem a ver com a nossa força intelectual, não tem a ver com a nossa força monetária, os bens que temos, a capacidade que temos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver tudo com Deus. E então podemos fazer tudo. Será que a cura não se vai manifestar no nosso corpo? Vai se manifestar no nosso corpo. Se nós confiarmos nele e formos perseverantes em Deus, se formos teimosos em Deus. Se nós continuarmos a buscar ao Senhor e diz, não, a tua palavra diz, portanto eu creio, Senhor. A tua palavra diz que eu estou curado, portanto eu estou curado, não importa as circunstâncias, não importa como está a acontecer, não importa o que isto diz, aquilo diz, o médico diz, o outro diz, não importa. Eu declaro no nome de Jesus estou curado. Será que você pode ficar curado instantaneamente? Pode, já vi alguns exemplos disso. Mas será que vai acontecer consigo? Não sei. Mas se não acontecer, o que é que você vai dizer que é verdade na sua vida? O que diz a palavra ou o que o seu corpo está a sentir? Você tem que tomar uma decisão na sua vida. É a sua vida que está em causa. Grande parte das pessoas diziam, mas eu gostaria só de não sofrer. Pois, mas isso você teria que ir viver para Marte ou uma coisa assim, porque no planeta Terra é bastante diferente. A Terra ficou amaldiçoada por causa de um homem e de uma mulher, que é Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. E Deus diz, pelo suor do teu rosto, comerás dessa terra. Quer dizer que tem que haver trabalho. Não quer dizer que não haja vitórias, muitas, muitas em Cristo. Porque Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Portanto, Ele nos diz em todas as coisas, não importa a circunstância que estás a passar, tu podes ser vencedor. Mas tem a ver, principalmente contigo, mais do que com Deus. Como é que estás a viver? Estás a viver na confiança em Deus? Confiando em Deus? Ou estás a viver confiando naquilo que tu podes fazer? Eu consigo através deste esquema, daquele esquema. Ainda ontem à noite, eu estava a falar com uma pessoa e eu, de repente, virei-me para essa pessoa e dei-lhe uma ideia. Porque é que não fazes assim, assim? E ela olhou para mim. Realmente, ideia espetacular. Mas eu sei de onde é que veio aquilo, não veio de mim. Eu posso ter falado, mas aquela ideia não veio de mim. Eu só posso dar glórias a Deus. Porque é Ele que nos capacita para fazer todas as coisas. E é Ele que nos dá a direção para resolvermos os problemas. Eu dou glórias a Deus de orações que eu fiz que fizeram toda a diferença. Eu já contei algumas delas em que fez toda a diferença. E uma orações simples, em que Deus mostrou como resolver problemas. Ainda há pouco tempo aconteceu uma coisa. Eu orei minutos depois, se calhar 10, 20 minutos, se calhar nem tanto, estava resolvido.
sem eu ter que me chatear, sem eu barafustar, sem eu gritar, sem eu fazer nada. Tudo o que pedires orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. É assim que você ora. Tudo o que pedires orando, crede que recebereis. Nós temos que acreditar que vamos receber aquilo que estamos a orar. E vamos ter. Agora, se você parte para uma oração já derrotado, como é que você vai ter? Isso é a mesma coisa que partir para a guerra já sendo derrotado. Você vai chegar lá e vai ficar derrotado. Agora, se você tiver confiança, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Você vai sair vitorioso, pouco importa em que circunstância for. Viver com Deus é algo que você deve desejar, e principalmente no princípio deste ano. Porquê no princípio deste ano? Porque normalmente no princípio dos anos nós temos sempre assim, parece que fazemos aquela, vamos fazer aquela dieta não sei o quê, eu não quero fazer dietas, mas vamos fazer aquela dieta não sei o quê, vamos fazer o que este ano vamos fazer assim, mas parece que no princípio do ano estamos dispostos a fazer tudo e a fazer novas promessas a nós próprios, novos alvos a nós próprios. Então vamos estabelecer este alvo, andar com Deus. Andar com Deus sempre. Buscá-lo a Ele em todas as circunstâncias, em tudo o que precisamos. O nosso dia levanta. Quando levantamos, Senhor, bom dia. Ajuda-me neste meu dia. Te peço em nome de Jesus. Faz o meu caminhar mais suave. Faz com que tudo haja à minha volta. Corra bem e funcione. Porque só tu tens essa capacidade e esse poder. Senhor, apesar de haver este e aquele circunstância a acontecer na minha vida, eu confio em Ti. E sei que em todas elas eu sou mais que vencedor. A nossa oração faz toda a diferença. A nossa confiança em Deus vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Acredita em mim, toda a diferença. Vamos abrir em 1 de Pedro 1,15. 1 de Pedro 1,15. Nós temos que ver que muita coisa que nos acontece, porque mal não virá homem sem causa, tem a ver connosco próprios. Às vezes, porque estamos tão habituados a viver neste mundo, agimos como o mundo age. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fui a um estabelecimento comercial e fui comprar uma lâmpada e uma calha. E quando eu sabia o preço das coisas e eu, de repente, deram-me para a mão para pagar, eu ia pagar pelo cartão, e deram-me para pagar e eu vi que só estava o preço da lâmpada e eu fiquei assim, confuso. Mas será que alguma coisa mudou? Será que eles agora oferecem as calhas que as lâmpadas? Pensei eu. Olhei para ele, falei da calha, ele não me respondeu e eu fiquei na dúvida. Pronto, aceitei, mas depois quando ia agarrar, virei a calha e a calha tinha preço. Se fosse noutra altura, se eu não fosse cristão, eu seria todo contente e dizer, ganhei o dia, já ganhei o dia. Mas isso é ser honesto? Isso é ser verdadeiro? Eu acho que não. As minhas atitudes não têm a ver com as pessoas, têm a ver com Deus. Se eu fizer isso perante aquela pessoa, Deus vai se agradar da minha atitude? Não. Então porquê é que eu hei de fazer? Eu quando olhei, virei a calha e vi o preço, eu disse, ouça, você
Pagou a lâmpada, não a calha. Ele ficou a olhar para mim, olhou para a calha, olhou para a lâmpada e depois... pois é. E então eu paguei depois a calha, outra vez, pelo cartão. Vamos entender uma coisa. Eu quero ser honesto por causa de Deus. Porque por homens já eu fui enganado. E posso dizer não sei quantas vezes. Mas não é isso que me move. O que me move é Deus. E seria honesto eu estar a ver que estava a enganar outra pessoa? É honesto da minha parte para com Deus? Não. Então não vou fazer. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Os outros podem nos fazer mal, mas esse mal também não vai durar para sempre. Mas não torneis mal por mal, mas vencei o mal com o bem. O que os outros vos fazem, não o façam a ele. Eles vão olhar e vão dizer, mas este é diferente. Porque depois, ao você fazer isto, Deus vai ver em si que existe da sua parte uma vontade de agradar a Deus e de servir a Deus e de fazer o que é correto e reto. Então Deus se vai mover e mudar as circunstâncias à sua volta. Eu tenho visto algumas pessoas, mesmo cristãos, agarram e é mais fácil mentir do que dizer a verdade, porque dizer a verdade, pronto, vai ser complicado. E então preferem mentir. Eu não sei se você sabe que é o pai da mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E eu pergunto, nós somos filhos de quem? Do diabo ou de Deus? Mal não virá ao homem sem causa. Eu que há uns tempos atrás eu dei o exemplo na nossa vida atarefada e querer muitas das vezes despachar em certas atitudes, às vezes quando nós que conduzimos queremos andar de carro e queremos andar mais rápido ainda. E às vezes, sem querer, outras vezes por querer, ultrapassamos o limite de velocidade. Ora, se houver um radar, se houver polícia a passar ao pé e tiver um radar apontado para nós, nós vamos ser apanhados em excesso de velocidade e o que é que nos pode acontecer? Por ter sempre penalizados na carne, perdemos pontos na carne, na carta de condução e levarmos uma multa em que temos que pagar, claro. Será que é isso que nós gostamos? Claro que não. Até porque é que na nossa maneira de viver nós não temos cuidado da mesma forma em não exceder o limite de velocidade? Limite de velocidade na nossa vida? Sim. Há coisas que nós fazemos que nós sabemos que estamos a fazer errado. Então, se sabemos que estamos a fazer errado, como é que nós não vamos ser penalizados? Eu quero-vos mostrar vamos abrir em Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9. Em Hebreus 12, 9, diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, nós os referenciávamos, mas não nos sujeitaremos
muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Vejam o que é que diz o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma coisa. Estamos a falar de um caminhar com Deus. Mas nós fomos corrigidos pelos nossos pais. Mas porquê que éramos corrigidos? Porque alguma coisa de mal estávamos a fazer. Alguma coisa errada estávamos a fazer. E então os nossos pais nos corrigiam para fazer o quê? Para nos colocar no caminho certo. Por onde devíamos andar e o que deveríamos fazer, o que era certo. Será que Deus não faz o mesmo connosco atualmente? Será que a nossa maneira de viver não tem de ser uma maneira de viver, de agradar a Deus? Às vezes há... Eu vou dar o exemplo de homens, que é o que eu vejo às vezes, e pronto. Às vezes, mesmo pessoas casadas falam de uma forma para outras mulheres, de uma forma complicada. Às vezes com palavras sensuais, com palavras a tentar atrair outras mulheres. Veja uma coisa, o que esse homem está a fazer não está a atrair só a sua esposa, ele está a atrair também a Deus. Porque basta um pensamento que esteja fora daquilo que ele sabe que é correto, porque nós sabemos o que é correto e o que é incorreto. Você já está a pecar perante Deus. E você vai dizer, mas isso fazemos sempre, coisa, pois, mas por fazer sempre é que nós estamos sujeitos a poder ser apanhados pelo radar de Deus. É que estamos sujeitos a apanhar uma multa de Deus. Eu sei de algumas circunstâncias muito complicadas. De pessoas que se enganavam nos trocos de propósito. E depois aconteciam-lhes coisas, como eram multados e não sei o quê, e diziam, pronto, aconteceu, mal não virá ao homem sem causa. Nós temos que ver que Deus quer que a nossa maneira de viver seja agradável perante Deus, mas também para o nosso próprio bem. Porque se nós mantermos o limite de velocidade é para o nosso bem. Porque o excesso de velocidade é uma das razões de mais acidentes. Se em Portugal está estabelecido que nas autoestradas é os 120 km/h, alguma razão há para isso. Mas os carros dão mais, os carros até estão capacitados para mais, mas é a lei. Se calhar, se a velocidade fosse superior, será não iria aumentar os acidentes mais ainda? Nós não sabemos tudo. Da mesma forma, se nós desafiarmos o que é correto da parte de Deus, será que não vamos perder nós mais? Quantas pessoas não se arrependem de terem estragado os seus casamentos? Muitos se fazem fortes dizendo, não, pronto, foi, passou e tal. Mas porquê? Por causa de mostrar aos outros?
que podiam ter outra mulher? Por causa de satisfazer algo na carne, naquele momento? O que eu vos quero mostrar é que existe uma maneira de viver com Deus, uma maneira de estar com Deus. Os esquemas que os homens e as mulheres tentam arranjar para até chegar a Deus, isso não vai resultar. Deus agrada-se de um coração sincero e humilde. Isso se agrada. Não vai se agradar daquele que perante os homens se diz, não, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu ajo desta forma e depois por trás faz outra forma completamente diferente. Como é que nós podemos dizer que amamos o irmão quando depois a outra pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum, nós magoamos e ofendemos, ou enganamos? Será que eu podia não pagar aquela lâmpada, aquela calha? Pedia a calha passar e vinha de borla? Podia e tudo passava. Ninguém ia saber, ninguém ia notar, ninguém ia dar por isso. Mas havia duas pessoas que iam notar. E sabem quem eram? Eu e Deus. E no meio de tudo, as pessoas mais importantes na sua vida é você próprio e Deus. E se você próprio sabe do que é que fez, você sabe que Deus sabe também. Então, vamos evitar circunstâncias como estas. Eu estou-lhes a dar um exemplo de uma coisa mais simples, mas há coisas mais complicadas que possam estar a acontecer que você sabe da sua vida. Eu não estou a tentar apontar o dedo de ninguém, porque eu, graças a Deus, não sei muito da vida das pessoas. Graças a Deus. E também lhe sou sincero, nem quero saber. Eu só quero saber, às vezes, quando me contam, para eu poder ajudar. Mas de resto eu não quero saber. Eu já tenho a minha vida. É o suficiente. Mas o que eu vos quero fazer sentir e perceber é que algumas coisas acontecem na nossa vida têm a ver com algumas coisas que nós fizemos. E por causa disso vem a correção do Senhor para a nossa vida. Não é que Deus não nos ame, porque Ele nos ama. Mas Ele quer nos meter no caminho certo, o caminho certo que nós devemos andar. Exatamente como nossos pais, quando nós fazíamos coisas erradas e nos corrigiam para colocar-nos no caminho certo. Deus faz-nos o mesmo connosco. Agora, quando as coisas começam a acontecer e nós não estamos a ver porquê, nós devemos orar. Pai, mostra-me porquê. Fiz alguma coisa que não te agradou, mostra-me, Senhor. Uma vez eu disse uma palavra mais acesa para a minha esposa e Deus me repreendeu por isso. E Ele tem razão. Não é que eu ofendesse, eu não ofendi a minha esposa, não lhe chamei nomes, não é nada disso. Bem pelo contrário, não foi nada, mas foi uma forma de falar mais ríspida, do qual Deus não se agradou, a forma como eu falei. E então eu pedi perdão à minha esposa por causa da forma como falei. Eu tenho que agradar ao meu Deus. Eu tenho que viver porque eu estou a viver com Deus. Eu quero viver com Ele sempre. Eu quero estar com Ele sempre. Eu quero nesta vida vencer. Mas se eu continuo a pôr obstáculos à minha vida, eu não vou vencer. Eu não vou vencer. É a mesma coisa que você estar sempre em excesso de velocidade, está sempre a receber multas. Até que vai chegar a uma altura que nem a carta de condução pode ter
porque é retirada. Então você tem que andar a pé. Você entende? Como é que nós estamos a viver? Como é que nós estamos a viver? O que é que nós estamos a fazer? E você vai dizer, mas eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, é desta e daquela forma. E eu lhe vou dizer uma coisa, você não tem que fazer isso. Tem, porque senão no trabalho, assim, não tem, não. Eu vou-lhe explicar como é que se faz. Você ora a Deus e pede que o ajude. Ele sabe o que você tem que fazer. Ele sabe o que é que lhe exigiram para você fazer. Mas você vai orar e Deus vai mudar as circunstâncias porque Ele está a ver que você quer mudança na sua vida. E Ele vai arranjar uma forma para que tudo seja alterado e você faça o que é correto e não o que é incorreto. Às vezes os patrões pedem às pessoas, olha, diga a ele que eu não estou cá. E a pessoa vai ter que dizer. Mas será que terá de dizer? Será que não poderia dizer, não, ele não o pode atender agora? Você está a entender? Você está a entender que podemos fazer toda a diferença na nossa vida? Mas não é por causa das pessoas. Claro que não devemos magoar pessoas e não é essa a intenção, nem enganar pessoas, mas principalmente por causa do seu Deus. Vamos abrir em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Nós temos que viver sempre na confiança em Deus. E temos que viver de uma forma. Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Nós temos que viver na fé e na confiança que temos Deus na nossa vida. Que Ele nos vai ajudar em toda e qualquer circunstância. Nos vai livrar de tudo. Veja o exemplo que a Bíblia dá daqueles homens que agarraram e escolheram não dobrar o joelho a uma estátua. E por causa disso foram lançados no fogo ardente, na fornalha. Mas mesmo lançados na fornalha, eles não arderam. Eles não se consumiram, nem as suas roupas cheiravam a fumo. Porque eles caminhavam no meio do fogo junto com Jesus no meio dele. Quando saíram para fora, eles não cheiravam a fumo, não estavam queimados, nada lhes aconteceu pelo fogo. E o rei olhou para eles e disse, realmente é grande o Deus a quem vocês servem. E as outras pessoas vão ver que é grande o Deus que você serve. Quando perante circunstâncias onde você é para ficar humilhado, onde você é para ser rebaixado, Deus o vai levantar acima dos outros. Porque você escolheu confiar em Deus e não ir contra Deus. Em vez de se submeter, você se submete a Deus. E há uma forma de viver mais de vencedor em todas as circunstâncias.